Sejam bem-vindos ao Matematicano. Sou o professor Francisco, professor de matemática. O tema de hoje é potenciação. Lembrando que potenciação nada mais é do que uma multiplicação das multiplicações. Como assim? Uma abreviação de multiplicação de números iguais, tá? No caso aqui, veio eu ficar repetindo aqui os 5 um monte de vezes, simplesmente eu posso representar, tá? No caso, o número que se aparece várias vezes, e no caso aqui nesse exemplo, nós temos o número 5, tá ok? Ele vai ser chamado de base, então quer dizer, nesse caso aqui é uma representação, então potência nada mais é do que multiplicação de números iguais. Então no caso aqui o número que se repete é o número 5, então nesse caso eu vou representar em formato de potência, tá? Então ele será chamado de base, ok? A quantidade de vezes que ele aparece antes da igualdade, nós podemos notar que aparece apenas 3 vezes. E nesse caso nós colocamos acima indicando o expoente. Então quer dizer, o número que se aparece várias vezes, tá? Em uma multiplicação, os números sendo iguais, posso representar ele apenas uma vez. Tá? Então eu vou repetir ele apenas uma vez e vou indicar em cima a quantidade de vezes que ele apareceu. Então ele apareceu aqui exatamente 3 vezes, tá? Então se nós verificarmos aqui então, logicamente, base, expoente, e o resultado é chamado de potência. Então nesse caso nós temos que 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é igual a 125, ok? Como representado aqui do lado. Como assim elementos de uma potenciação? No caso, quando ele está em formato de potência, o número de baixo é chamado de base, o de cima é chamado de expoente, e após a igualdade, o resultado que é chamado de, no caso, de potência. Como aqui está dizendo que o 5 está elevado à terceira, significa que o 5 terá que ser copiado através de uma multiplicação 3 vezes, aonde feito a multiplicação, o resultado é 125. Então 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5, 125. Então nesse caso nós temos alguns exemplos. Nós notamos que o número 2 é a base, 5 é o expoente, lembrando, quem manda na base é o expoente, tá? O expoente está dizendo quantas vezes o 2 terá que ser copiado. Então o expoente apenas, não é para dizer que é 2 vezes 5, não é. No caso aqui, o expoente vai dizer apenas quantas vezes a base terá que ser copiada. Nesse caso, o número 2 terá que se aparecer 5 vezes através de uma multiplicação. Então nesse caso nós temos 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Lembrando que a multiplicação pode ser indicada por x ou apenas um ponto. Então nesse caso nós temos aqui que 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32. B. Lembra-se, quem manda na base é o expoente. O expoente está dizendo que o número de baixo teria que aparecer apenas uma vez. Então 5 elevado a 1 é o próprio 5. Se fosse 10 elevado a 1 seria o próprio 10, 100 elevado a 1 o próprio 100 e assim por diante. Agora aqui, quem manda na base é o expoente. Quando o expoente for zero, por definição, todo número elevado ao expoente zero, a resposta é sempre 1, ok? Então se for 5 elevado a zero, a resposta é 1. 10 elevado a zero, a resposta é 1. 1000 elevado a zero, a resposta é igual a 1. Então 5 elevado a zero é 1. Expressões numéricas com potenciação. Nós vimos em algumas aulas anteriores que expressões numéricas é quando passa de uma operação a ser feita. Então quer dizer, se eu tenho já uma conta de mais e menos, tá, na mesma sequência, nós já temos uma expressão, ok? Nesse caso nós temos aqui duas potências, tá, ok? Nós temos 4 elevado a 2 e nós temos 3 elevado a 4, tá? A regra é nesse caso aqui, como aqui não tem nem parênteses, nem colchetes, nem chaves, tá? Então esse caso aqui é uma expressão simples. Resolva primeiro a potência, tá? Então a primeira coisa, vai resolver a potência. Vou representar a potência como base x, expoente y. Então primeiro potência, tá? Ou, tá? Raiz. Depois, multiplicação ou divisão. Por último, conta de mais ou menos, tá? Que seria a soma e a subtração.
Então, primeiro, potência ou raiz? Raiz não tem ainda, mas nós temos uma potência. O restante, copia. Então, nós temos aqui uma potência, onde nós temos 4 elevado a 2, nós temos uma outra potência que é 3 elevado a 4, tá? Como nós temos aqui 4 elevado a 2, significa que o 4 terá que aparecer 2 vezes, tá? Então, seria 4 vezes 4, aonde 4 vezes 4 é 16. Como 8 aqui nesse caso não é potência, a gente já copia o sinal direto aqui. Então, dividido por 8, tá? Mais o número 3 está elevado a 4, tá? Significa que o 3 terá que ser usado 4 vezes, ok? Então, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, e 27 vezes 3, 81. Ok? Nesse caso aqui, nós agora não temos mais potenciação. Se tornou aqui uma expressão simples, onde nós temos uma divisão e uma soma. Pela regra, não tem mais potência nem raiz. Próximo passo, multiplicação ou divisão. Então, nesse caso, como não tem multiplicação, a divisão vem primeiro, tá? Então, nós temos aqui 16 dividido por 8, tá? Então, qual é o número que vezes 8 que dá 16? É o número 2. 2 vezes 8, 16. Então, 16 dividido por 8 é 2. O restante copia. Mais 81. Então, nós temos agora como resultado final uma soma. 2 mais 81 é igual a 83. Ok? Obrigado a todos. Até a próxima aula.